pessoal, tudo bem? Então hoje nós temos a nossa primeira aula remota. Vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa. Estamos no meu escritório, tendo a nossa aula aqui. É vocês entrando dentro da minha casa. Nós estamos longe fisicamente, mas perto do coração. E eu tenho vocês muito perto do meu coração. Eu continuo apostando muito no sonho de vocês. Então, nossas aulas vão ser assim. Eu mandei os slides para vocês, os slides que eu vou passar aqui nessas nossas aulas. E a nossa primeira aula é sobre o conhecimento, porque só uma ou duas turmas tiveram essa aula. A maioria não. Então, vamos começar aqui. Então, nós temos uma parte da filosofia que trata do conhecimento e ela é chamada de teoria do conhecimento. E o que é o conhecimento? Ele se realiza na correspondência do sujeito com o objeto, na concordância do pensamento com a realidade objetiva. Então, quando nós falamos de conhecimento, nós estamos falando de objeto e de sujeito. O que é o objeto? Objeto é aquilo que é conhecido. Não é? Para usar uma palavra mais chique, é o cognoscível. E o que é o sujeito? Sujeito é o cognoscente, aquele que conhece. Tá? Então, repetindo. Quando falamos de conhecimento, falamos de objeto e de sujeito. Muito bem. Gente, quais são as formas de conhecimento? Nós temos 4 principais formas de conhecimento. Temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é provisório. O que quer dizer isso? Ele nunca chega ao fim. Nós agora pensamos que sabemos tudo a respeito de alguma coisa, mas isso com certeza não é o final, não é. Isso sempre pode ser provado que estava errado. Então, todo conhecimento científico é provisório e ele é empírico. O que quer dizer que ele é empírico? Quer dizer que ele é adquirido através dos nossos sentidos, observando, escutando, principalmente observando com os olhos, né, com a visão. Não é? A física, a química, a biologia observam e anotam esses conhecimentos, fazem relação entre eles, certo? Isso significa que o conhecimento vem pelos sentidos e isso quer dizer que ele é empírico. A matemática, então, não é ciência? Não. A matemática não é ciência. A matemática é um instrumento que a ciência utiliza. A filosofia não é ciência? Não. A filosofia não é ciência. Certo? A ciência, ela provém da experimentação. Os conhecimentos científicos, eles foram experimentados, certo? Então, isso quer dizer que ele é empírico. Outra característica do conhecimento científico é que ele é explicativo. Ou seja, ele procura explicar a realidade. Ele procura explicar aquele objeto, o objeto de conhecimento. E outra característica é que é lógico. Ele não pode escapar da lógica. Outro tipo de conhecimento é a filosofia, o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico não é empírico. Não é empírico. Ele não provém dos sentidos. Não são feitas experiências empíricas.
mas ele é provisório. Nunca chegamos a uma verdade definitiva. Nunca. Ele é explicativo. Ele procura dar uma explicação à realidade. Então, ele é explicativo. E é lógico. Outro tipo de conhecimento é a religião. A religião, diferentemente da ciência e da filosofia, ela apresenta um conhecimento definitivo. Normalmente, o conhecimento religioso, ele está fundado em escritos religiosos, escritos sagrados, escritos teológicos, são palavras sagradas. E normalmente essas palavras sagradas, elas são apresentadas como provindas diretamente do divino, do sagrado. Então, se foi o próprio divino, a entidade divina, quem manifestou essas palavras, que expressou esse conhecimento, então isso tem um caráter definitivo. Por outro lado, também o conhecimento religioso, ele é explicativo, ele procura dar uma explicação para a realidade. E há uma lógica nesse conhecimento. Sim, há uma lógica. Se não houvesse uma lógica, a razão não o aceitaria. Então, tanto o conhecimento científico, como o filosófico, como o religioso, eles têm uma lógica interna, senão a razão não o aceitaria. Agora, temos o conhecimento estético das artes, gente. O conhecimento estético, ele não procura dar uma explicação para a realidade. Ele dá uma interpretação, que é totalmente diferente. É uma forma de percepção, é uma forma de sentimento, e ele não quer explicar a realidade para ninguém. A arte quer emocionar. Isso que a arte quer fazer. Se ela não emociona, ela não é arte. E ela não é lógica. Aí vocês me diriam, ué, mas se ela não é lógica, como é que a razão aceita? Mas a estética, a arte, ela não está querendo convencer a razão. Como eu disse, a arte quer emocionar. O objetivo da arte não é a razão, não é convencer ninguém de nada. É simplesmente emocionar. Então, continuando, gente, a teoria do conhecimento se interessa pela investigação da natureza, das fontes e da validade do conhecimento. Entre as questões principais que ela tenta responder estão as seguintes: o que é o conhecimento e como nós o alcançamos? Então, guardem isso. Teoria do conhecimento se interessa sobre o que é o conhecimento e como nós o alcançamos. Então, nós temos esses três principais problemas ou três principais perguntas relacionadas ao conhecimento. O da origem do conhecimento, da essência do conhecimento e das possibilidades do conhecimento. Quais seriam as respostas a esses questionamentos? Então, o problema da verdade, vamos começar por aí, é o problema fundamental na gnoseologia. Ele mobiliza reflexões e interpretações muito divergentes entre si. Correspondência, relativismo e pragmatismo são algumas das teses filosóficas sobre a verdade. Então, sobre a possibilidade de conhecer a verdade, nós temos três respostas possíveis. A do dogmatismo é aquela que admite que o conhecimento é tido como crença, como uma verdade total, absoluta ou parcial,
que é a crença no poder da razão de chegar ao conhecimento. Então, dogmatismo vem de dogma. Então, se aceita a possibilidade de se chegar a uma verdade, seja por meio da fé, da crença, ou por meio da razão. A outra resposta possível é a do ceticismo. Para os céticos, o conhecimento é baseado na dúvida, na reserva e na desconfiança. Quer dizer o quê? Para o ceticismo, nós não podemos conhecer a verdade. É impossível conhecer a verdade. O cético não acredita nessa possibilidade. Para o relativismo, existe a possibilidade de conhecer a verdade, mas é muito relativo. Relativo a quê, me perguntariam vocês? A situações. Sempre há uma relação aí, sempre há um relativo a alguma coisa para possibilitar ou não o conhecimento. A outra pergunta que se fazia sobre o conhecimento é da origem, ou fonte do conhecimento, ou seja, como conhecemos. Há duas respostas possíveis. Para uns, o conhecimento é baseado na experiência sensível, e essa corrente filosófica se chama empirismo. Para outros, o conhecimento é baseado nas verdades da razão, porque os sentidos nos levam a enganos. Eles nos enganam na maioria das vezes, nos iludem, e nós precisamos basear-nos para o conhecimento naquilo que é absolutamente certo. E isso só a razão pode nos dar. Essa corrente se chama racionalismo. Bom, gente, isso que eu apresentei para vocês agora foi sobre o conhecimento, ok? Agora, outro assunto que a filosofia trata muito e nós vamos conversar muito aqui nos próximos meses é sobre a ética e a política. Principalmente no Enem é um dos assuntos que mais ele tem caído nas provas. E ele vai sempre relacionado com outras disciplinas, como história, sociologia, geografia. Por isso é muito importante. Quando nós falamos de ética, não é? Percebemos uma relação muito grande com a filosofia política. Elas são áreas de pesquisa diretamente vinculadas ao mundo da prática, à realidade dos seres humanos em sociedade, com seu universo de valores, suas relações de poder, suas noções de justiça e suas formas de organização social. A ética é o estudo filosófico da moral dos seres humanos como seres morais. A moral é imanente à vida humana em sociedade, regida por valores que orientam as ações individuais e instituem normas de conduta no âmbito das relações sociais. Compreende valores como bem e mal, certo e errado, justo e injusto. Valores estes que concernem ao comportamento humano em suas intenções e em seus desdobramentos sociais. Esses princípios valorativos manifestam-se em juízos de valor, positivos
ou negativos, acerca das práticas individuais em suas implicações sociais e fornecem os conteúdos das regras de convivência, normas que prescrevem as formas supostamente apropriadas de comportamento humano em sociedade.